A Bíblia declara: Satanás cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Marcos 8:33. E por isso a descida e esvaziamento da cruz foi terrível para o diabo, pois este jamais poderia ter imaginado que Deus iria tão longe, desceria tão fundo e se esvaziaria tão radicalmente que até subiria no meio da imensidão imunda do Hades. E isso explica tudo. Explica por que Satanás prefere os pecados carnais. Explica por que seus anjos transaram com mulheres. Explica por que a tentação sexual é a mais forte dada à humanidade. Explica por que Jesus disse que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Explica por que o plano de Deus incluiu uma descida profunda à terra e mais profunda ao Hades, pois isso seria a única forma de combater o inimigo dentro das coisas mínimas que ele aprecia. Explica se os demônios transaram com prostitutas humanas e geraram híbridos, que a Bíblia chama de gigantes. O Senhor transou com uma santa puríssima e gerou um gigante, que é seu filho único e imaculado, único também capaz de descer ao mais profundo do abismo. Uma aposta que Deus fez com o inimigo. Porque a Bíblia diz que os demônios cogitam das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Por que isto? Porque depois da rebelião lá no céu, quando os anjos caíram ou foram expulsos de lá, eles se direcionaram às coisas mínimas, os pecados imundos, as coisas mais baixas, das baixezas do ser humano. É como se pudéssemos imaginar que quanto mais elevada for uma alma, quanto mais elevado for um espírito, na queda ele vai muito mais longe no buraco do pecado. Tem aquela questão que diz, quanto mais alta a árvore, maior a queda. Então, como os anjos são muito mais elevados do que nós, na queda deles, eles se precipitaram ao mais profundo das imundícias, e aí, portanto, apareceram com esses pecados ridículos, pecados de carne, isto é, anjos que são seres extremamente elevados, seres que podemos dizer portentosos, né, incomensuráveis, acabam se dedicando a coisinhas pequenas, como se um de nós, homem aqui, fosse se ocupar de tentar construir casinhas para formigas. Então, se um homem passa a se dedicar a coisas de insetos, de formigas, como aquele mordomo do Drácula, né, que comia baratas, comia insetos, né? Então aquilo ali é um retrato de como os anjos ficaram. Ou seja, eles caíram, passaram a se dedicar às coisas mínimas, que são esses pecados imundos e podres da parte mais baixa do ser humano, e aí, por causa disso, começaram a sentir desejos, inclusive desejos eróticos ou sexuais, pelas mulheres dos homens. E aí vieram coabitar com elas. Nesta coabitação, ou seja, nessa tara que eles tiveram pelas mulheres, acabaram gerando filhos híbridos, que a Bíblia chamou de gigantes, não é? Então esse é o ponto que nós estamos aqui frisando neste vídeo. O mais interessante é que nesta altura, aliás, ainda dentro da rebelião dos anjos, houve uma espécie de comunicação onde Deus aceitou o desafio de lutar a luta sem, vamos dizer assim, usurpar esse, entre aspas, direito de Satanás, né? Da mesma forma como Paulo fala que ele, Deus, esvaziou-se da divindade e não julgou por usurpação o ser igual a Deus, isto é, ele não usou desses poderes e da sua infinitude, né, de tudo que ele tem de poderoso, para estar aqui entre nós. Pelo contrário, ele se esvaziou e veio viver conosco como se fosse realmente uma formiga. Ou seja, diminuir da imensidão da divindade de Deus para chegar até o nível do homem, até o ponto de nascer de uma mulher, né? Isso é uma coisa extremamente mínima para ele. Porque, evidentemente, uma mulher, por mais santa que seja, ela é um mínimo na frente de Deus, né? E Deus resolveu descer de sua altura, de sua divindade, para vir nascer de uma mulher, ou seja, desceu até ao mínimo, dentro da humildade dele, nasceu de uma virgem, da nossa Santa Mãe, e aí passou a ser um de nós, passou a ser um homem como nós, aqui no meio da humanidade, e a humanidade para ele é como se fossem formigas, né? É o mínimo do mínimo. Então Deus, nesse sentido, fez mais ou menos o jogo que Satanás fez. Só que Satanás foi pela maldade, pela tara, pelos pecados. E Jesus não, veio à terra, Deus veio à terra pela santidade e pela vida santa, casta, né? Pela vida honesta, decente, né? Então, com isso, o que é que se pode dizer? Houve alguma semelhança na descida de Deus à terra?
para ir até o mínimo do mínimo, houve sim, houve a semelhança. Porque após a morte, Jesus desceu à mansão dos mortos, desceu ao Hades, desceu ao purgatório e foi lá para as regiões menores, as regiões imundas do inferno, para retirar de lá as almas mais infelizes, as almas perdidas, as almas que estavam nas trevas. Então ele desceu até aquele mínimo, né? Então está aí outra comparação que pode se fazer. E por último, essa é a mais incrível, é que assim como os anjos desceram de sua altura para se juntar com mulheres, coabitar com mulheres, o próprio Deus, também vendo nisso a possibilidade de mostrar a sua humildade e também dar uma chibatada em cima dos demônios, na descida que ele fez à terra, ele também coabitou com mulheres. Porque, no caso, a escolha dele foi uma mulher santa, escolheu uma mulher santa, e com ela coabitou para gerar Jesus, né? Portanto, quando a Escritura Sagrada menciona que o Espírito Santo desceu sobre Maria e a cobriu com a sua sombra, o que nós temos que entender ali é que, de fato, houve uma interferência direta de Deus com Maria, por isso é que se diz que o Espírito Santo é o esposo dela, e, portanto, esta, entre aspas, cópula do Espírito Santo com Maria foi mais ou menos a semelhança do que os anjos fizeram, os anjos caídos fizeram com as mulheres. Só que os anjos foi tudo pelo lado do pecado, foi tudo pela tara e pela indecência, e Deus foi o contrário, ele veio com a santidade, desceu para se encontrar com a santa, casou com a santa, copulou com a santa e teve um filho santo. A diferença é esta, mas que de fato há uma semelhança lá. Então é isso. Fiquem com Deus.